Oi, povo do mar! Tudo bom? No vídeo de hoje falaremos sobre a burocracia durante a nossa volta ao mundo velejando. Como fazer a entrada dos países, a saída, quais são as regras, quanto custa, onde conseguimos todas essas informações. Pegue aí seu pão com manteiga, fique confortável e bora pro vídeo! Nós usamos como referência de informações o site chamado NumSite. Esse site tem praticamente quase tudo para quem quer fazer uma volta ao mundo velejando. Onde tem casos de pirataria, como funciona a burocracia nos países, um lugar que é legal e outros que não são. Todo velejador que passa por um determinado país, um determinado local, pode entrar nesse site e deixar suas impressões. Com relação à burocracia, o que eu fazia? Eu entrava no país de interesse, imprimia todas as informações que o site me dava, gravava, anotava o que tinha mais de específico, que eu tinha que prestar mais atenção na hora de darmos a entrada nos países e guardava tudo numa pastinha. Nesse site também geralmente tem os endereços, o endereço de onde fica a imigração, onde fica a Receita Federal, onde fica a Marinha, de cada local que você deseja entrar. Nós temos que lidar basicamente com 3 departamentos. A imigração, ou seja, seus passaportes têm que estar em dia. A imigração vai dizer se você precisa ou não de visto para aquele lugar e quanto tempo você pode ficar naquele determinado país. A Receita Federal, ou que a gente chama de Customs. A Receita Federal vai verificar se você cometeu algum crime no país anterior, se você é um terrorista, se você é um traficante de drogas, e eles podem ir no seu barco fazer uma fiscalização. E a Capitania dos Portos, que vai verificar o seu barco, como estão as condições do seu barco, se você tem condições de continuar navegando ou não, e quanto tempo o seu barco pode ficar naquele determinado país. Bom, quando a gente chega num país estrangeiro, outro país qualquer aí, você tem que comunicar que você chegou. Como? Hasteando a bandeira amarela, a boreste do barco e aguardar a visita das autoridades daquele país. Você pode reunir a maior quantidade de informações possível sobre um lugar, mas você só vai saber se aquilo realmente está em vigor quando você chegar lá. E aí você tem que ter paciência e jogo de cintura para lidar com as adversidades que normalmente acontecem. Como, por exemplo, o porto de Richard Bay, na África do Sul. Nós tivemos que pedir autorização para entrar no porto, então eles já sabiam que nós estávamos naquele lugar. Avisamos quando chegamos dentro do porto, hasteamos a bandeira amarela e a informação que tínhamos é que não poderíamos colocar os pés fora do barco sem que uma autoridade tivesse subido a bordo antes. Nós ficamos 3 dias esperando. Todos os dias ligávamos para dizer que já tínhamos chegado, passávamos rádio e a desculpa que nos deram foi que não acharam o nosso barco. Um catamarã de 54 pés, amarelo, em um porto relativamente pequeno, daquele tipo que você bate o olho e vê todo mundo. Pois é, foi essa desculpa que nos deram. E nós ficamos 3 dias esperando, mortos de vontade de bater perna. Paciência. Olha só, você, antes de entrar nos países, você tem que se informar a respeito. E você busca informação onde, se você nunca esteve lá. Eles não divulgam isso. Para quê, né? Então a gente tem o quê? Tem um site que ele faz isso, eles vão antes da gente. E aí a gente compra o guia deles e lá está dizendo. Samoa Americana, por exemplo, a gente teve que parar. Você pode chegar, entrar no porto, comunicar, é um procedimento normal, geralmente dá esse tempo, aquele tempo, tudo bem. Então na hora da gente foi chegando e estava vindo mau tempo, eu queria entrar. Nunca falaram que lá dentro de Samoa tem um vento muito forte, canalizado. Nunca a gente leu em lugar nenhum. Eu nem sei se o pessoal teve lá, tá? Porque não dá ênfase a um vento desse. Bom,
A gente entrou, que tinha que fazer um serviço, lá tem uma assistência de pesca muito grande, né? Lá eles têm uma fábrica de sardinha e tal. E quando a gente foi entrando, a gente estava comunicando a nossa entrada, a capitã dos postos falou, não, peraí, vocês entraram legal, vocês não podem fazer isso. Mas como não podemos fazer? Não, você tem que ligar pra gente antes, pra gente autorizar ou não a sua entrada. Eu falei, olha, a gente não sabe onde vocês divulgaram isso. A gente está viajando o mundo e a única coisa que a gente tem daqui é esse guia. Ele reza que não precisa. Você pode entrar, fundear, botar bandeira amarela, procedimento normal. Ela falou, não, eles estão errados. Eu falei, olha, eu quero que você entenda que então a gente está ilegal. Mas sem intenção de estar ilegal. A gente se muniu de todos os documentos possíveis para ficar legal. Agora, a gente acharia esse procedimento aonde? Aí ela olhou e falou, não, tá certo, você pode entrar, tem uma boa estadia e tal, e eu vou fazer um contato com esse guia para atualizar o guia. Eu falei, isso, se você quiser, a gente também faz esse recado que a gente sempre atualiza, né, num site. Então ele vai lá e atualiza, tá? E é desse jeito. Se você pretende fazer algum trambique, você vai ser descoberto. É melhor você ir legal, direito e se munindo de tudo para provar a sua não má intenção. Eles odeiam má intenção. Eles querem que as coisas aconteçam. O acidente, eles são super compreensíveis. Mas volta, eles não gostam. Tem que ser certo. A sequência de entrada em cada país pode variar. Por exemplo, imigração, Receita Federal, Capitania dos Portos. Em alguns lugares é Capitania dos Portos, imigração, depois Receita Federal. E em muitos casos, a entrada é diferente da saída. Parece complicado, mas não é não. É mais ter paciência. Em alguns casos, a imigração fica de um lado da cidade e a Capitania dos Portos do outro lado da cidade. Que, olhando pelo lado bom, eu e Fausto adorávamos andar de ônibus e conhecer a cidade caminhando, usando os meios de transporte local. Você acaba conhecendo, é um passeio que você faz, tendo que fazer a burocracia. Né, Fausto? É aquele lance. Relaxa e goza, que é melhor. Então, que a gente pegava uma diversidade e transformava no passeio. Porque você, quando faz uma viagem com limites financeiros, você tem que criar imaginação. Você tem que começar a criar programas baratos, mas que também satisfaça o seu objetivo, né? Então, a gente sempre trabalhou com orçamento e, graças a Deus, tudo aconteceu assim pra gente. Quando a gente queria conhecer a cidade, não podia, porque tinha que segurar o dinheiro, a gente era obrigado a ir. Bom, já que a gente vai, então a gente pegaria ônibus, pegaria metrô, era uma confusão danada, a gente tinha que pesquisar, quer dizer, nosso dia era cheio. Quando a gente chegava em casa, cheguei em casa, vou dormir, porque a gente estava cansado de tanta coisa, tanta novidade, tanta informação. Quando a gente viaja, tudo de diferente é informação pra gente. E aquilo vai enchendo, não é só fisicamente que você cansa, não. Então, essa viagem foi muito legal. Para a primeira, foi um aprendizado muito grande. Na maioria das vezes você anda no sol quente de rachar o coco. Pega carona, você pede informação para alguém, a pessoa, eu te levo lá, em tal lugar eu te levo, você acaba conhecendo as pessoas. Então, leva por esse lado aí, porque se você for colocar que a burocracia é chata, vai estragar sua viagem. Engraçado que você nota, assim na volta ao mundo, que as pessoas do bem sempre estão na rua. As pessoas do mal estão escondidas atrás de alguma coisa, um departamento, né? Sempre atrás do poder, atrás do dinheiro. E que sobra é o povo, que é geralmente 90% gente boa. Muitos que eu gostaria de estar lá também, mas para nós que era de fora, não tinha nada a ver com nada, então eles tratavam a gente da maneira muito legal. O Brasil, a bandeira do Brasil é muito importante, foi muito bom a gente ter sido brasileiro. E é uma testemunha que o mundo ainda, a maioria do bem. Nós temos cidadania italiana, mas o passaporte brasileiro ainda é o melhor para viajar. Forte,
porque em muitos lugares o passaporte italiano só nos davam 3 meses de visto, enquanto o brasileiro nos dava 6 meses de visto. A gente usou o passaporte italiano somente para entrar na Polinésia Francesa, porque aí não teríamos que pagar, eu esqueci o nome. Quando você entra na Polinésia Francesa, antigamente, tá, gente? Hoje em dia, pelo jeito, mudou muita coisa, mas a gente precisava pagar o valor de uma passagem aérea de volta para o seu país de origem. Você faz um depósito no valor da passagem de retorno. Como cidadãos italianos, cidadãos europeus, a gente não precisava fazer isso. Se tivéssemos com o passaporte brasileiro, teríamos que pagar esse cheque calção aí. Então, não usamos o brasileiro na Polinésia Francesa e, se eu não me engano, na Papua Nova Guiné, porque precisaríamos de um visto como brasileiros e como italianos não. Só o restante, Tailândia, tudo passaporte brasileiro foi melhor. Bom, saindo da Indonésia, o próximo país seria, né, Singapura. Mas Singapura é muito caro para a gente, está fora do orçamento. Tinha uma maneira de conhecer Singapura, tranquilo, tudo, através de... A Gu já tinha lido, preparado. A Gu sempre preparava o país que a gente ia visitar. E eu fazia a navegação, preparava a parte náutica e aquela parte social. Então, a gente preferiu dar entrada na Malásia, tá? Já em fronteira com Singapura, e a gente pegaria então o ferry iria, quer dizer, o metrô iria conhecer todo o Singapura, o chão. Então, na hora que a gente for dar entrada, era um prédiozinho simpático, um lugar meio sujo, né, que era um esgoto, né, porque servia para os dois países, né. E chegando lá, a gente tinha pessoal muito simpático, Singapura é um lugar ótimo. Não, Malásia. A Malásia é um lugar ótimo, desculpa. E aí fizemos documentos e tal e tinha que pagar, né? A gente falou, olha, a gente deu dólar para pagar em dólar. Ela falou, a gente não aceita dólar. A gente não tem o dinheiro de vocês. Não tem. Só um minutinho. Saiu, a gente estava aqui pensando como a gente ia fazer, eles estavam lá conversando. Daqui a pouco ela chegou com um monte de dinheiro. Falou, olha, você vai lá na cidade e troca o dinheiro, depois você paga a gente. Eu falei, eu posso? Pode. E o ônibus para ali, ele orientou a gente tudinho. Então, a gente saiu dali e fomos, indicou o lugar para a gente fazer a troca, tudo certinho. A gente fez, só que eu tinha percebido que em cima da mesa dela tinha umas rosquinhas, né? Eu falei, pô, que é a rosquinha daquela ali? Mas bonitinha. Aí eu estava conversando com a Guta, a gente comprou um pacote assim, uma caixa com aquilo. Aí levamos e entregamos a ele, né? Por gentileza que eles fizeram com a gente, pagamos e tal. Eu quis até deixar um dinheiro a mais, eles não quiseram de jeito nenhum. E aceitaram a caixinha. E daí para frente, é impressionante como eu moraria na Malásia. É um lugar maravilhoso, um povo calmo, tranquilo, um espetáculo. Não tem roubo, não tem... Olha, é uma maravilha. Os mais honestos. Os mais honestos. Para mim, no meu ponto de vista, foi a Malásia e a Polinésia. São os dois lugares que eu moraria a vida inteira ali. A única vacina que nos foi exigida durante a nossa viagem foi a vacina contra a febre amarela. Bons tempos aqueles. Nenhum país que passamos nos exigiu seguro do barco. E nem tínhamos. Mas vários pelo mundo, para você dar entrada, é obrigatório ter seguro do barco. Tem que se informar antes.
Com relação aos custos, né, dessas operações, existe o mais variado, preços e medidas, né? Por exemplo, se o seu barco tiver 60 pés e tiver 60 pés por 2 metros, 6, e tiver 120 pés de largura, ele tem uma área pequena, então ele vai te cobrar por pé. Mas se for um catamarã, que ele é curto e largo, ele cobra por área. Às vezes por peso, às vezes pelo que ele pode carregar. Então, seu barco é uma área enorme, você pode carregar uma... Mas não vou, essa aqui é uma família. Não, mas pode. Ele vai pagar isso aqui. Você não tem que discutir porque é o país dele. Se você perguntar qual o critério, não existe. Existe critério de cada país. Isso é um aspecto negativo na viagem, porque você se sente lesado, sabe? Porque você não sabe que é desse jeito. Você acha que as coisas funcionam mais ou menos aquilo dentro do critério, uma racionalidade que você tem. E às vezes não é assim. Aí você leva um tempo para poder aceitar isso. Então você se sente agindo errado, mas está certo. Aí depende de cada um, né? A gente sofreu muito com isso. Depois aqui no Brasil, que a gente foi conversar e viu que foi bobagem da gente. A gente tinha deixado isso para lá. Só que não podia deixar, que a gente não tinha dinheiro. O que mais custou a gente foi a burocracia. Senão a gente poderia ficar mais um ano e meio. Nós gastamos muito. Quando a gente chegou em Moçambique, por exemplo, nós fomos na imigração. Rapaz, eu não entendi, parecia um enxameamento de um cupizeiro, de um formigueiro, um monte de gente em cima. O que é, o que não é? Chegou cedo, não pode, vai vir mau tempo aí, porque lá tem um problema de frente, né? Tanto antes da frente fria, tem um vento muito forte de nordeste. Então você tem que entrar e se abrigar. E a gente entrou, né? E fomos lá, o cara lesou a gente no preço da imigração e no câmbio. A gente pagou quase 3 vezes mais. Bom, depois cada um viu uma conta. Porra, era conta beça. E o pessoal é tão legal, o povo bonito, mas a administração, né? Os caras estão muito ávidos por dinheiro. E o lugar ficou feio pra gente. A gente tem amizade lá em Moçambique, maravilhosa, que a gente mantém até hoje. E vai manter. Alguns não, quer dizer, a gente volta lá, não vamos voltar lá. Vamos voltar, vamos para outro lugar. Onde a gente, ou então a gente se prepara o bolso, né, para pagar e largar para lá. A gente tem que obedecer leis, não importa onde. Isso às vezes machuca a gente, mas a gente tem que aceitar, cara. O mundo é assim, é você crescer em função do que aparece para você. Então você vai ver que a gente pagou em Moçambique uma das taxas mais caras, mais do que Galápagos. Se a gente fosse parar nas ilhas inglesas que tem no Índico, é uma coisa barbária. São $1.200, aqui por 15 dias. E assim de gente, assim de turista bobo. Então, o que acontece? A gente não foi. A gente não podia... Chegou um ponto da viagem que você falou, vou voltar, cara. Eu vou voltar porque eu não sei mais o que fazer. A meteorologia estava toda trocada. Né? Não dava para se confiar em nenhuma previsão. A burocracia daquele jeito. Agora, se você ficar sem dinheiro lá fora, cara, você está ferrado. Você vai já trabalhar onde? Eu conheci um francês lá em Madagascar, que ele casou com uma nativa, que eles fazem muito isso, para casar e conseguir cidadania. Mas se deu mal. Ele se deu mal porque tinha gente em cima dele direto. Ele tinha que ficar pagando para poder ficar no país, com filho lá e tudo mais, mas não teve sossego. Então, Madagascar também é outro lugar que é caro, sabe? Eles mudam as leis, lá tem quem vai cobrar dos táxis, que é um triciclozinho. É um tipo de polícia. Quem cobra o pedágio de quem está no carro é outro tipo de polícia. Então, lá é o bolo é bem fatiado. Aí você vê aquilo, assim, claramente, e ninguém faz nada. E nem a gente deve dizer que está errado. Está no país dos outros, eles estão certos, ninguém reclama. Quer dizer, se a população não reclamar e for a briga, você vai cair no campo político.
A gente não está para discutir política, a gente está para aceitar. Aonde a gente tem uma cultura, nós somos criados de uma maneira, chegar lá você vai encontrar outra. Viajar é isso. É você se confrontar com seus limites, com o que é racional para você, às vezes não é em outro lugar. Você encontra pessoas que pedem 500, não sei o que lá, numa calça que vale 50. Para eles estão certos. Né? O cara cobra taxa, porque aí chega em outro lugar que cobra outra taxa. Não, a gente já pagou essa taxa aqui. Não, mas por que não sei o quê? Aí você discute, bom, então vou fazer contato. Não, então não precisa fazer contato. Aí, quer dizer, já não tem mais taxa. Tem que ficar brigando, você cansa, cara. Você cansa disso. Então, é um ponto que você que vai viajar tem que se preparar. Nós temos um colega que está viajando e eu acho que imagina ele está passando com a pandemia, então, rapaz. Eu acho que esse rapaz lá está mal. Ele não reclama porque não é do feitio dele, né? Mas é isso. A coisa tem que ter um controle emocional muito grande, senão você entra em desespero, cara. Tudo é contra você, a natureza, tudo. Você tem que se preparar. Quer dizer, na verdade, tem muita coisa que a gente não se prepara. A gente vai e acha que o mundo é do jeito que a gente pensa. Não, não é. Existe um mundo diferente aí fora e a gente tem que se abrir, estudar direto. Provavelmente seremos repetitivos em dizer que não existe uma fórmula, não existe um passo a passo, um 2, 3, sabe? Uma sequência correta para você fazer a entrada e saída dos países. Porque varia muito. Aqui no Brasil, por exemplo, se o estrangeiro chega aqui, ele tem que fazer entrada e saída em cada estado que ele passar. E em outros países não, você faz a entrada no país, pode passear por ele todo e depois só faz a saída. Em alguns lugares, você precisa de um despachante para fazer isso por você. As autoridades não aceitam que você, como pessoa física, entre em contato com eles. Você tem que contratar um despachante. Como, por exemplo, na Colômbia e em Galápagos. Nós tivemos que pagar despachante. Em outros países, eles exigem mais documentos, além do passaporte e dos papéis que você faz na Receita Federal e na Capitania dos Portos. Como, por exemplo, a Indonésia, eles exigem um visto do barco. Para você entrar na Indonésia, você precisa tirar um visto do barco antes de chegar à Indonésia. Então, assim, o porto mais próximo é Papua Nova Guiné. Então, dependendo do tempo, se você demorar 10 dias, 15 dias ou 30 dias para chegar na Indonésia, você vai ter perdido esse tempo de visto, porque eles começam a contar a partir do momento que você tira o visto e não quando você chega no país. E você só tem 30 dias de visto, a Indonésia é enorme, eles estendem por mais 30 dias, mas você paga o dobro para ficar lá. Tipo assim, tem alguns lugares que fazem umas ratoeiras, sabe? Para você tirarem dinheiro de você. Na Indonésia nos exigiram um certificado sanitário. Lá como o Brasil, em cada lugar que você chega, você tem que fazer a entrada e saída dos papéis. E aí um dos lugares nos exigiram esse certificado sanitário que nós pagamos, ninguém foi no barco ver nada, eles só nos cobraram por um papel. Em Galápagos, para você entrar em Galápagos, você tem que ter o certificado de detetização do barco, que você tira no Panamá. Então, assim, todos esses detalhes você vai descobrir num site. Agora, só um adendo aqui. Começou a chover. Quando nós só fomos para a Indonésia porque nós pegamos um tufão no caminho das Filipinas, tivemos que ir para a Indonésia e nós não tínhamos o visto do barco, nós tiramos o visto nosso na Papua Nova Guiné, mas o visto do barco não conseguimos, então fomos para a Indonésia sem o visto, mas alegamos que tínhamos pegado um tufão, então eles nos aceitaram e aceitaram que nós ficássemos no porto chamado Jayapura esperando até que esse visto saísse. Também tínhamos uma despachante para poder fazer todo esse trâmite para nós, só que nós demos muito azar, porque a gente chegou exatamente numa época que um brasileiro iria ser fuzilado por tráfico de drogas. Tráfico de drogas é pena de morte na Indonésia. Quando você chega lá, eles carimbam isso no passaporte, então você sabe. Só que um avião havia caído na Indonésia. E para a gente conseguir o visto do barco, precisa de assinatura de 3 ministros.
o ministro dos Transportes, o ministro dos Assuntos de Estrangeiros e o ministro do Turismo, que estavam trabalhando na queda deste avião. Então, assim, tudo foi meio que embolado a nossa entrada na Indonésia, mas acabou dando tudo certo. O vídeo de hoje termina por aqui, mas o assunto ainda não terminou. Semana que vem a gente volta. Tchau! Com certeza você gostou desse vídeo, então deixe seu like, ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal.